Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estaremos dando entrada na segunda parte da aula de tecidos vegetais. Tecidos vegetais adultos. Bom, vamos dar início à aula. Tecidos vegetais adultos e suas características gerais. Tecidos vegetais adultos ou definitivos são aqueles formados por células já diferenciadas para o melhor desempenho de uma determinada função. Apresentam baixa capacidade de proliferação, em alguns casos não há mais divisões celulares. Suas células são maiores que as meristemáticas, pobres em protoplasma, caso de tecidos mortos, ausência completa do mesmo. Com vacúolo grande e único, e com parede celular desenvolvida. Podem ser subdivididos de acordo com suas funções em tecidos de revestimento e proteção, tecidos de preenchimento e reserva, tecidos condutores de seiva e tecidos de sustentação. Nos tecidos de revestimento e proteção, temos a epiderme e o suber. Nos tecidos de preenchimento, temos os parênquimas. Os tecidos condutores de seiva são o xilema e o floema. Os tecidos de sustentação são o colênquima e o esclerênquima. Bom, primeiro gostaria de tratar os tecidos de revestimento e proteção, dando início pela epiderme, que é um tecido vivo primário. Ele tem origem no meristema primário, o dermatogênio. Suas características gerais são que, geralmente, ele é monoestratificado, sendo formado por uma única camada contínua de células justapostas e aclorofiladas. É permeável à passagem de água, gases e pequenos solutos. A epiderme pode ser pluristratificada em algumas plantas de regiões mais secas e pode ter cloroplastos em algumas plantas aquáticas e de ambientes secos. Ela possui 4 anexos. Pode ser cutícula, pelos ou tricomas, acúlos e ou estômatos. Bom, vou detalhar cada um e dizer o que geralmente eles fazem. A cutícula ela é uma camada serosa, de cutina, pouco permeável à água, reduzindo a perda de água por transpiração. É espessa em plantas de ambientes secos. Os pelos e tricomas, na região da epiderme das raízes, servem para o aumento da superfície de contato para absorção de água. Já nas folhas, para a secreção de substâncias odoríferas na atração de animais polinizadores, e urticantes na proteção contra animais que possam causar prejuízos à planta, proteção contra transpiração excessiva, desvio e reflexão de luz, excreção ativa de sais em plantas de ambientes salinos, absorção de água e sais minerais em plantas epífitas. Nas sementes, elas auxiliam no transporte pelo vento. Os acúlos assemelham-se a espinhos, que são folhas modificadas. Podem ser pontiagudos, eles conferem proteção e, por serem superficiais, são facilmente destacáveis. Um belo exemplo são as roseiras. Os estômatos. Os estômatos são conjuntos de células da epiderme que atuam no controle das trocas gasosas entre a planta e o meio. Pelos estômatos, a planta absorve gás carbônico, fotossíntese, e gás oxigênio, na respiração, e elimina gás carbônico na respiração, ou gás oxigênio na fotossíntese, e água no estado gasoso, durante a transpiração. Os gases citados entram ou saem da planta por orifícios denominados ostíolos. As células guarda, mais próxima do ostíolo, apresenta formato de feijão ou rins. São clorofiladas e realizam a fotossíntese. As células anexas, mais periféricas, são aclorofiladas. Os estômatos estão localizados principalmente na porção inferior das folhas, mas também podem ser encontrados na epiderme superior deste órgão e em caules verdes. Agora vamos falar do suber ou cortiça. Ele é um tecido morto secundário. O suber é um revestimento impermeável,
normalmente presente e visível nas grandes árvores. Ele é importante, pois é um tecido protetor, podendo atuar como isolante térmico contra o frio e o calor excessivo. As árvores de clima temperado apresentam suber desenvolvido para a proteção contra frio excessivo, e as árvores do cerrado apresentam suber desenvolvido, popularmente chamado de casca grossa, para a proteção contra o calor das queimadas comuns deste bioma. Sua origem se dá no meristema secundário, o felogênio. Já as suas características gerais é que ele é constituído por células mortas, pois a suberina, lipídio presente em suas paredes celulares, é impermeável à passagem de água. Com o desenvolvimento desse tecido, as camadas de células mortas vão aumentando e as porções mais superficiais vão se destacando da planta, formando os ritidomas. A periderme é o nome dado ao conjunto de 3 tecidos adjacentes, suber, felogênio e feloderme, que são intimamente conectados. Normalmente, ela possui a epiderme nas plantas com crescimento secundário. A epiderme pode estar presente sobre a periderme em algumas plantas a permanecer intacta, ou se fragmentar com o passar do tempo até sumir, como no caso dos troncos das árvores. A periderme é comumente utilizada para a extração da cortiça, extração de taninos, que são aplicados na indústria de couro, e extração de condimentos, como na canela. As lenticelas são pequenas rupturas do suber, que aparecem na superfície de alguns caules e que permitem o contato entre o meio e as células do feloderme. Funcionam como uma via de passagem de gases, transportando oxigênio para os tecidos internos, já que o suber é impermeável a trocas gasosas. Bom, agora vamos para os tecidos de preenchimento e reserva. Os parênquimas são tecidos vivos primários ou secundários, que exercem a função de preenchimento e, em alguns casos, reserva de substância como amido, água ou ar. São o recheio das plantas. Nas folhas, suas células são repletas de cloroplastos e exercem a função da fotossíntese. Sua origem está no meristema primário, a periblema, ou secundário, o felogênio. Já seus tipos são parênquima milífero, parênquima aquífero, parênquima erífero ou arênquima e parênquima clorofiliano ou assimilador. O parênquima milífero apresenta células repletas de leucoplastos que armazenam grãos de amido. Exemplos são as raízes tuberculosas, mandiocas, tubérculos, como batatas, e sementes, como os feijões. Já o parênquima aquífero apresenta células túrgidas, com grandes vacúolos armazenando água. Os exemplos são plantas de ambientes secos, como as suculentas. Já o parênquima erífero, ou o arênquima se preferir, apresenta células com grandes espaços intercelulares, facilitando a circulação de gases. É um parênquima mais leve que os outros parênquimas. Os exemplos são as plantas que boiam na superfície das águas, como as vitórias régias, ninfeias ou aguapés. O parênquima clorofiliano ou assimilador está localizado no interior das folhas, mesófilo, e pode estar subdividido em 2 porções, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso ou esponjoso. Suas células são ricas em cloroplastos. O parênquima palissádico é a porção superior do parênquima das folhas. É composto por células mais justapostas e alongadas, com mais cloroplastos que a porção inferior. Essas características permitem a otimização da absorção da luz. O parênquima palissádico pode apresentar uma única camada de células. Em plantas de ambientes mais secos, ele pode ser pluriestratificado, o que dificultará a saída de água. Em plantas aquáticas, ele pode estar ausente, para tornar as folhas mais leves. Bom, o parênquima lacunoso ou esponjoso é a porção inferior do parênquima das folhas. As lacunas presentes entre suas células permitem a maior difusão gasosa.
O gás carbônico, fundamental para a ocorrência da fotossíntese, entra pelos estômatos da epiderme e flui por esse parênquima. Suas células também realizam a fotossíntese. Indo agora para os tecidos condutores de seiva. Os tecidos condutores de seiva, ou vasos condutores, são formados por células que ao longo do desenvolvimento se conectam e perdem o conteúdo protoplasmático, deixando esses tecidos semelhantes a tubulações que facilitam a passagem de conteúdo orgânico e inorgânico pelo organismo vegetal. Estão presentes em plantas denominadas traqueófitas, como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Estão ausentes nas briófitas, plantas muito rudimentares e pequenas. Podem ser de dois tipos, xilema ou lenho e floema ou líber. Suas origens estão no procâmbio, vasos primários, e câmbio vascular, vasos secundários. O xilema ou lenho é conhecido como vaso lenhoso. Ele é um tecido morto. Sua função está cabível na sustentação e condução de seiva, que ascende das raízes até as folhas, composta principalmente por água e nutrientes minerais, comumente chamada de seiva bruta. Suas características são que apresentam paredes celulares secundárias com lignina, composto bastante rígido que confere resistência mecânica para suportar as elevadas pressões que se desenvolvem durante o processo de transporte da seiva. As paredes firmes dos vasos também auxiliam a sustentação da planta. Plantas tronculosas apresentam grande quantidade de vasos lenhosos em sua porção medular, a madeira, o que ajuda na manutenção de suas posturas verticais rígidas em ambientes terrestres. O crescimento vertical do caule para cima auxilia na maior captação da luz, otimizando a fotossíntese. O xilema contém dois tipos de células condutoras. As traqueídeas, que são menos especializadas, estão presentes em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E os elementos de vaso, exclusivos das angiospermas. Para reforçar ainda mais as paredes dos vasos, reforços internos de lignina de diferentes formatos também podem estar presentes nos vasos lenhosos. Já o floema, ou líber, conhecido como vasos liberianos, é um tecido vivo, que tem a função de condução de seiva composta por água, nutrientes minerais e orgânicos, incluindo hormônios vegetais, comumente chamada de seiva elaborada. O fluxo dessa seiva é principalmente descendente, indo das folhas, onde o material orgânico é produzido na fotossíntese, até as outras porções da planta. Suas características são que o floema é composto por dois componentes básicos, o tubo crivado e as células companheiras. Suas paredes celulares são de celulose, não apresentando lignina, e apresentam muitas pontuações que permitirão a comunicação entre os seus protoplasmas. O tubo crivado é formado por células vivas, denominadas elemento do tubo crivado, que perderam parcialmente o seu protoplasma para auxiliar no transporte da seiva. São desprovidas de núcleo e de algumas organelas. As paredes das extremidades dessas células possuem poros, formando as chamadas placas crivadas, cuja função é auxiliar na retenção da seiva por mais tempo no interior dos vasos. Os tecidos de sustentação são tecidos que atuam dando suporte às plantas e proteção das estruturas vegetais. Está separado em colênquima e esclerênquima. O colênquima é um tecido vivo, de origem merestemática fundamental. Suas características são que é um tecido flexível formado por células alongadas, que possuem reforços irregulares de celulose em suas paredes. É encontrado em caules verdes, próximos da epiderme, em pecílios, cabos das folhas, e nas nervuras das folhas. O esclerênquima geralmente é um tecido morto, de origem merestemática fundamental e câmbio vascular. Ele é um tecido bastante rígido, cujas células apresentam parede celular secundária de lignina, que geralmente não apresentam protoplasma na fase adulta. É formado por células alongadas,
ou mais curtas, podendo apresentar formatos variados. As fibras esclerenquimásticas são encontradas em cordões ou feixes de plantas, como a piaçava, sisal, juta, canho e linho, conferindo sustentação. Já os esclerócitos, que podem aparecer isolados ou agrupados, ocorrem no revestimento de sementes ou caroços, para a proteção do embrião que se encontra neste órgão, em casca de nozes em alguns frutos, como a pera, conferindo sua textura arenosa e auxiliando a sua proteção mecânica.